Salve, salve galera, eu sou o Léo e dessa vez eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre séries e trilogias e dentro disso eu vou apresentar pra vocês 6 livros, ou seja, 6 sequências que foram melhores que os primeiros livros. A gente sabe que no caso de séries ou trilogias, os primeiros livros são sempre aqueles livros que vão apresentar a gente pro universo. Geralmente eles são livros mais lentos e em 60% dos casos, comprovados por quem? Por mim mesmo, os segundos livros ou terceiros, quartos são sempre infinitamente melhores que o primeiro. Porque aí a gente já vai estar acostumado com o universo, com os personagens, com a narrativa do autor. Então os próximos livros, as sequências de uma série ou trilogia são sempre muito bons. É sempre aquela coisa com muitas revelações, muitas reviravoltas e a personagem ficando doido. Então, pro vídeo de hoje eu escolhi 6 sequências que foram melhores que os primeiros livros, na minha opinião, mas é claro que vocês podem deixar aqui nos comentários a opinião de vocês. E o primeiro livro é Cidade de Vidro. Esse livro é um caso bem interessante porque ele é o terceiro livro da série Os Instrumentos Mortais e no início, lá quando a Cassandra Clare começou a escrever a série Os Instrumentos Mortais, era pra ser uma trilogia, mas chegou nesse livro e ela achou que deveria escrever mais. Tem muitos momentos de ação, a história que começa lá em Cidade dos Ossos finaliza em alguns pontos em Cidade de Vidro e eu posso dizer pra vocês que o favoritismo em cima de Cidade de Vidro é enorme, a maioria dos fãs gosta, pra todo mundo é um livro bem marcante, inclusive pra mim. Se vocês estão no início da série Os Instrumentos Mortais, não desistam, porque esse livro vale muito a pena. Outra sequência muito boa é Em Chamas. Esse é o segundo livro da trilogia Jogos Vorazes e ele é infinitamente, magnificamente melhor que o primeiro livro. Esse livro tem muita ação, ele tem muitas revelações com relação ao futuro da Katniss e ele tem muitas coisas na arena, muitas outras coisas que deixam a gente assim extremamente maluco e ansioso pra chegar no final. Esse livro foi maravilhoso, espetacular, 5 estrelas, favorito da vida. O final dessa história me deixou um pouco mexido, que eu fiquei doido e eu já tive que ler A Esperança, então vocês já podem imaginar como é essa história. Muitos de vocês já leram, já assistiram ao filme, então vocês sabem muito bem qual é essa sensação que eu tô falando com relação a Em Chamas. Obrigado, Suzanne Collins, por isso. Além de Em Chamas, outra história que me chama muita atenção é Maze Runner Prova de Fogo. Maze Runner é uma das minhas séries favoritas, eu amo muito a escrita do James Dashner, eu acho a narrativa dele fenomenal, incrível, maravilhosa, e esse livro me provou isso, me perdoem o trocadilho, mas a história do Thomas está muito mais amarrada, a gente tem inserção de novos personagens, e é uma história que foge um pouquinho da linha que a gente estava acostumado lá em Correr ou Morrer. Eu amo essa história, inclusive eu preciso ler o terceiro, e também ele traz algumas surpresas que eu não esperava, tem muitos monstros, tem muitas coisas assim no deserto, e eu gosto muito dessa parte, é uma das partes que mais me fascina, não tem como não amar essa história. Existe uma série que eu li quando eu era mais novinho, quando eu tava formando o meu perfil de leitor, e essa série me cativou muito. Eu já comentei algumas vezes com vocês aqui no canal, mas eu nunca cheguei a aprofundar esse assunto, que é a série A Maldição do Tigre, da Colin Houck, e um dos livros mais marcantes pra mim dessa série é A Viagem do Tigre. Este livro é o 4º livro da série A Maldição do Tigre, e assim, gente, nesse livro a gente vai ter muitas coisas incríveis, principalmente dragões, como a gente tem na capa, e é por isso que essa história me fascinou tanto. É algo muito legal, seria muito legal também de ver isso em uma série de TV ou em um filme, inclusive é pra sair um filme, mas ainda não tem nada confirmado com relação ao roteiro. Assim, tá sendo bem arrastado esse filme, faz tempo que a gente não tem nenhuma informação, é uma história que vai fazer você literalmente viajar, e essa coisa de inserção de dragões é algo que eu gosto muito, de verdade, eu preciso ler inclusive Eragon. Esse livro me impressionou de todas as formas possíveis, foi um livro que eu li muito rápido, uma história que me deixou assim extremamente feliz depois que eu terminei ela. Então, por favor, deem uma atenção pra essa série, resistam ao primeiro e ao segundo livro, que são assim, livros que o pessoal não gosta muito, mas o terceiro e o quarto são arrebatadores. Eu nem sei mais onde colocar os meus sentimentos com relação a esse livro. Eu não sei se vocês perceberam, mas os livros que a gente tá comentando aqui são livros bem antigos, são histórias muito boas e uma delas é Incendeia-me. Bicho, este livro é muito doido e é um livro que divide muitas opiniões. Por quê? Porque ele é o terceiro e último livro da trilogia Estilhaça-me e muitas pessoas gostaram do primeiro livro, acharam o segundo mais ou menos, e aí vem o terceiro e muda muitas coisas. Existem certas cenas nesse livro que não foram muito bem amarradas, que ficam algumas dúvidas. Esse livro, eu amo ele demais, tem muita guerra, tem muitas batalhas, guerra entre aspas, né, porque eu não sei se a gente podia chamar de guerra, mas é uma história muito reveladora, que a gente vai ficar um pouquinho assim tenso no início e que muitas coisas vão acontecer e você vai ver o livro acabando muito rápido, porque os capítulos são extremamente curtinhos. Eu sinto vontade de ler outros livros dessa autora, mas nada foi publicado aqui no Brasil ainda, e eu acho a Juliet, que é a protagonista dessa história, muito maravilhosa. Eu adoro essa personagem, então esse livro significa muito pra mim, porque ele fecha algumas pontas soltas que a gente teve no segundo e no primeiro livro, ele dá algumas outras explicações que a gente não esperava. Pra finalizar o vídeo, eu não poderia deixar de lado uma das minhas séries favoritas, que eu sei que vocês já estão cansados, enjoados de me ouvirem falar dessa série, mas eu nunca
nunca vou me cansar de falar dela, então me desculpem, eu acho até que eu vou mudar o nome do canal de Um Leitor a Mais para Sarah J. Maas. Coroa da Meia-Noite é uma das minhas histórias favoritas de Trono de Vidro, por quê? Porque nesse livro a gente tem uma divisão de águas nessa série, a gente vai conhecer o outro lado da moeda, a gente vai ter uma revelação muito interessante com relação a Celaena, as coisas que a gente leu no primeiro livro vão cair por terra, a gente vai se ver assim, em um beco sem saída, e você vai ter que aceitar aquilo ali se você quiser continuar lendo a série Trono de Vidro, e é por isso que eu considero esse livro tão importante. É um livro assim que vai afastar algumas pessoas, mas é o livro certeiro pra dizer, se você continuar, bicho, você vai amar essa história até o fim, e é o que está acontecendo comigo. Muitas pessoas dizem que a partir do terceiro e do quarto livro a coisa desanda, mas gente, não desanda não. E eu tenho certeza que eu não tô sozinho na lista de pessoas que gostaram do terceiro ou do quarto livro. Então assim, no Brasil o hate em cima de Rainha das Sombras e Herdeira do Fogo é muito grande, mas em outros lugares do mundo Herdeira do Fogo e Rainha das Sombras são considerados livros ótimos. É só no Brasil que o pessoal realmente decide assim, não gostei, eu vou dizer pra todo mundo que eu não gostei, que o livro é uma bosta. Eu sou muito do contra, quando dizem não gostei desse livro por isso, eu vou lá e eu gosto. E aí eu vou e discordo da pessoa, e assim, eu fico saindo como ovelha negra da família, mas Rainha das Sombras, Herdeira do Fogo e Coroa da Meia-Noite são ótimas sequências. Então assim, o meu gosto não é suspeito, eu não tenho culpa alguma da Sarah conseguir me cativar, de ela fazer personagens que eu goste. Eu só vou lá, sem preconceitos, eu leio a história, eu acabo não ligando pra opinião dos outros, como vocês podem muito ver, e eu acho isso muito bom, porque a gente precisa ter essa divisão de opiniões, porque se todo mundo gostasse da mesma coisa, ia acontecer o quê? A gente não ia ter o mundo que a gente tem hoje. Então, gente, por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre as minhas sequências favoritas. Eu acho que muitas delas vocês já leram, então deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês concordam ou não concordam. Também vale deixar nos comentários outras sequências que eu não falei, mas que vocês amam, aí a gente vai conversando. E não esqueçam de deixar o joinha, de se inscrever no canal se ainda não são inscritos, de ativar as notificações, porque isso é muito importante neste canal e nessa época do YouTube que a gente está vivendo. E por hoje é isso. Tchau!